Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro Lucas, do primeiro módulo de Análise e Desenvolvimento de Sistema, e hoje a gente está aqui com o professor Hernando Getirana. Se apresente, professor, por É favor. um prazer imenso, pessoal, falar com vocês. Eu sou Hernando Jatirana, sou professor há 43 anos, mas também gosto muito de compreender sempre o que está rolando pelo mundo. Adoro muito física quântica, astronomia, e a questão das lendas, eu acho que é uma maneira profunda e densa de você conhecer a psique de um povo, né? No caso, o Pedro Segundense, nós. A gente escolheu esse tema de lendas de Pedro II porque é uma coisa que a gente percebe que tem se perdido nos últimos anos. Por exemplo, a minha experiência pessoal com as lendas de Pedro II foi somente durante o ensino fundamental número 1, que foi lá no primeiro e segundo ano, quando eu estudava na ASOP, uma escola particular daqui de Pedro II. E durante esse período do primeiro e do segundo ano, foi muito ressaltado sobre as lendas. Mas depois disso, eu percebi que se perdeu, sabe? Nunca mais foi voltado a falar sobre isso. E eu só estou tendo contato novamente com as lendas agora no ensino superior, lá em análise e desenvolvimento de sistema. E aí é uma coisa que eu imagino que o professor Hernandes de Tirana, como ele escreveu sobre isso, ele sabe também que tem se perdido. Por exemplo, era mais comum antigamente a gente ouvir as pessoas falando sobre, sei lá, os pais colocando medo, a baleia lá debaixo da catedral. E aí hoje em dia a gente não percebe mais isso, essa cultura forte das lendas aqui em Pedro II, certo? Eu acho que você tem um pouco de razão no que está falando, mas também tem uma coisa no subterrâneo que está acontecendo, e eu faço parte dela, de modo que esse conteúdo todo de lenda, ele não está de todo perdido. O fato é que a gente está conversando agora sobre isso. Mas assim, eu atribuo o fato de você ter colocado isso, né, a tua experiência pessoal. Geralmente no Brasil, você no ensino primário, que a gente chama de primário, né, fundamental menor, a criança é tratada muito ainda como um serzinho que está em formação, tudo bem, nada contra, mas também às vezes como muito infantil, e não tem nada a ver. O fato de ser criança não quer dizer que seja infantil. Mas aí há na escola uma tentativa realista, positiva das professoras de chamar a atenção para a questão das lendas. Agora, quando você vai para o ensino médio, o ensino torna-se mais científico. Então, você vai estudar física, química, biologia, e teoricamente, na cabeça dos professores, mas também não só da deles, na própria concepção da lei da educação no Brasil, você tem a compartimentação da ciência de um lado e das humanas de outro. Agora, quando você faz o ensino superior e tem professores que têm a preocupação de conectar de novo, isso é uma maravilha, porque na verdade o que você vai descobrir é que as lendas elas são uma primeira versão do que é o mundo, de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E a ciência vem das lendas. É só você pegar a história da ciência, é isso. Primeiro você tem uma descrição, digamos assim, muito particular do mundo, do ambiente, dos mitos, e daí nasce a religião e depois nasce a ciência, né? Você falou aí sobre a questão de que no ensino médio e no superior tem essa questão da divisão entre humanas e exatas. E realmente, se você for observar dentro da BNCC, lá tem tudo descrito do que a criança deve aprender. E lá no iniciozinho fala sobre ela aprender sobre a cultura local, mas logo depois isso se perde durante os períodos do terceiro ano, quarto ano. Quanto mais você se afasta do primário, mais você percebe que vai se perdendo essa questão da cultura local para estudar sobre outras coisas, para estudar sobre a história do mundo, sobre a história do Ocidente, do Oriente. E a gente tem algumas perguntinhas aqui para fazer para você, que estão anotadas aqui. E aí são perguntinhas rápidas, são perguntinhas simples, mas que trazem uma profundidade à nossa conversa aqui. Professor Hernando de Tirana, você poderia nos contar qual que é a lenda mais marcante da nossa cidade de Pedro II que você já ouviu? E como que essa história reflete a cultura e a identidade do povo local? Ok. A mais famosa é a sereia do Pirapora. Se bem que de um tempo para cá ela está perdendo um pouco de terreno para a cama de baleia. E eu tenho uma explicação para isso. E por que da sereia? Eu acabo de escrever um livro chamado História, Geografia e Literatura de Pedro II. É uma coisa grande, 280 páginas, 95 fotografias e desenhos meus, tudo mais, contando a história de Pedro II, não a partir de 1154, mas de 10 mil anos para cá, 12 mil anos para cá. Então é um livro de peso. E aí, enquanto eu fazia o livro, eu percebi assim que essas narrativas, essas histórias, elas existem há muito tempo, né, no povo pedro-segundense.
Mas, na verdade, ela tem uma formação maior, e eu diria que até em todo o território nacional brasileiro. A sereia do Pirapora, ela vai trazer para nós o nosso principal ponto de água, que é o riacho Pirapora, o olho d'água Pirapora, que é uma palavra tupi-guarani que significa o lugar onde o peixe pula. E você imagina Pedro II, há cerca de 60 anos atrás, 70 anos atrás, era uma cidade minimamente muito pequena, na verdade, muito pequena. Basicamente, havia o núcleo da igreja, do quadro da igreja, e ruas adjacentes. E não havia a vila, ali era só mato, ia até a ponte. Então, o Pirapora era o lugar onde a pessoa ia pegar água, no jumento, numa lata, onde a mulher lavava a roupa da família, onde as crianças iam se divertir. Quer dizer, basicamente, o Pirapora era o grande point da cidade. E claro que num lugar desse você tem 1000 histórias. E a sereia do Pirapora vai ser aquela que mais se destaca, né? É só imaginar, numa noite de lua cheia, alguém acorda meia-noite, ou de madrugada, ouve alguém cantando uma coisa, sai de casa, e quando olha para baixo, tem uma luz com um pássaro e uma moça em forma de sereia, enfim, cantando. Essas coisas provavelmente foram contadas pelas primeiras lavadeiras, para suas filhas, que passaram para as netas e chegou até nós. Né? É quase um mito de origem de Pedro Segundense, né? do Pedro Segundense. É como se fosse as pessoas, o inconsciente coletivo, contando a maneira de onde, como nós viemos até agora, quem somos nós, né? Porque a sereia é um misto de mulher e peixe. O canto da sereia significa dizer que você está profundamente envolvido emocionalmente sobre uma coisa. Tanto é que no mito lá da Grécia e tudo mais, a pessoa tinha que se amarrar, né, no mastro do navio, porque senão, quando a sereia chegasse fora do mar e cantasse, você se jogava e ia para o fundo da água. Né? É como se fosse o nosso Thor e o nosso Loki, né? Que é para os nórdicos. Sim. Essa história, assim, reflete muito a cultura daqui de Pedro II, certo? E, na sua opinião, essas lendas, como a sereia do Pirapora, a cama da baleia, elas são apenas formas de entretenimento passados dos nossos antepassados, ou elas carregam ensinamentos, advertências e valores importantes para a comunidade? Eu tenho certeza absoluta do ponto de vista... Absoluto não, porque é ciência. Eu vou falar agora como alguém que estuda essa questão. Certamente que tem tudo a ver com a gente, com a formação da gente, porque o mito e a lenda é uma maneira de explicar o mundo por pessoas, por povos primevos, nunca primitivos, primevos, né? Que dispõem de um ciclo de 24 horas, 12 com luz, 12 sem luz, e um ciclo entra no outro através de uma narrativa. Então, assim, essas lendas, elas são, no meu modo de pensar, uma narrativa que vem ao longo do tempo, quase no sentido de um consciente coletivo, inconsciente coletivo, do Jung, né, que fala sobre isso, que vai passando de geração para geração, e evidentemente que quando você vai estudar a coisa do ponto de vista científico, que é o que eu fiz agora, no meu livro agora atual, né, mais recente, você vê que não é meramente uma coisa para entreter, né? Também é sim, porque cada um bota um molho, uma pimenta diferente. Quando você conta uma história, você quer ganhar a pessoa para a sua atenção. Então, mas assim, não só o mito a lenda da sereia, mas como as outras 8, todas elas têm uma ligação sociológica com Pedro II, que é inclusive agora um dos pontos meus de pesquisa. Cada lenda desta é uma leitura do ser Pedro Segundense, né? Tá certo? Então, sim, respondendo a tua pergunta, é uma narrativa com muita profundidade, que não perde a beleza da narrativa também para entretenimento também. É como, novamente, eu retorno a Thor e Loki, né? Porque eu sou um pouco fissurado pela mitologia nórdica. E para eles era uma forma de explicar a natureza. Esse raio caiu porque Thor tá com raiva. E para nós aqui, essa pessoa morreu porque, sei lá, ela foi chamada pela sereia do Pirapora. Ela foi lá e caiu, só que foi por conta da sereia do Pirapora.
Certo. Você acredita que alguma dessas lendas tem origem em fatos reais ou em pessoas que realmente existiram? E você pode compartilhar um exemplo? Pois não, eu tenho certeza de uma que é um fato real. Por exemplo, mais de uma, mas eu vou contar uma, a comedora de miolo de criança, que ela tem tudo a ver com uma senhora que faleceu há uns 5 anos em Pedro II, cujo apelido dela era Totinha. Eu não vou lembrar do nome dela, o nome dela real é muito bonito, eu escrevi já sobre, mas não estou lembrando agora. Mas assim, ela entrava com problema mental, todo ano ela tinha esse problema mental, e naquela época ninguém sabia dessas coisas, as pessoas chamavam o nome feio com ela e tudo mais, e ela morava numa casa que hoje é próximo do estádio de futebol, ao ponto de ela chegar em casa e furar um buraco na sala, colocar água, mergulhar dentro, só que antes ela pegava do terreno dela, adjacente, melancia. E ela partia a melancia e comia, dizendo que estava comendo miolo de criança. Eu era bem criança e uma irmã de criação da minha mãe morava em frente. E eu via aquilo dali assim, com um misto de curiosidade e medo. Aquela mulher descabelada, toda suja de lama, comendo a melancia e dizendo que tinha ouvido uma voz que se ela comesse a melancia, ela ficaria boa da loucura dela. Por exemplo, esta bem assim. E uma outra também que é o montador do cachorro pro inferno. Essa, inclusive, é a minha favorita. Pois é, foi um circo que veio ao Pedro II. Eu não sou muito bom de detalhes. Eu sei o geral, mas tem um meu irmão, Afonso, que sabe os detalhes. Eu tiro as dúvidas com ele, com minha mãe também. E este circo, as pessoas ficaram hospedadas na minha rua antiga, que era Rua Chacauchoa. E o que eu entendo é que eles fizeram um drama no circo. E aí, nesse drama, tinha um personagem que era este filho que vai assassinar o pai. Tem muito a ver com uma coisa também grega também, né? Enfim. E nisso as pessoas da época, a minha geração toda, a gente confundia isto com realidade. E de repente essa história foi ganhando as rodinhas de conversa na praça. A professora de desenho da minha época, a dona Raimundinha, né, o senhor Carlito, pediu que a gente fizesse um desenho. E quando eu tive a ideia de escrever as lendas, né, esta história veio. E aí virou uma... Veio à tona, né? Interessante. Certo. Essa para mim, ela se tornou a minha favorita por conta justamente dos desenhos, né? Que eu gostava muito de ficar observando. Inclusive esses desenhos que estão na parede, né? Que são muito lindos. Essas lendas têm 25 anos, mais ou menos, e aqui eu tenho as duas versões. O primeiro desenho, os 9 desenhos do Jackson Cristiano, que foi meu aluno, agora é meu amigo, né? Um grande artista pedro-segundense. E a quarta versão do Zé de Arimateia, que foi meu aluno na Ecoescola e que agora é meu amigo. Inclusive, a capa de um próximo livro meu, O Morro do Gritador, Filho da Ibiapaba, é dele, inclusive. Eu lembro, inclusive, dessa do Montador do Cão do Inferno. Foi por isso que eu fiquei fissurado. Dentre todas, foi a que mais me chamou a atenção. Essa e a do Tamboril. São as duas mais bonitas que eu acho. Certo. E com o passar dos anos, o senhor percebe que essas lendas estão sendo esquecidas pelas novas gerações? Por exemplo, a minha geração ou a geração dos nossos irmãos, que inclusive são seus alunos. E o que poderia ser feito para manter essas lendas vivas? É como eu falei antes, né? Essa questão do ensino médio e do ensino superior, de eles se apartarem das narrativas ditas pré-científicas. Aí fica muito na dependência de um professor, que mesmo lecionando o que quer que seja, física ou matemática, se essa pessoa tiver um link, né, uma ligação com as narrativas, ele vai achar uma maneira de, enquanto estiver falando, colocar isso daí. Mas assim, a minha experiência pessoal, toda vez que você vai dar uma palestra, é convidado para dar uma entrevista e tudo mais, e você toca no assunto, as crianças gostam, elas querem, né? Para ter aqui um dado, eu recebi do Google um relatório. Então, assim, até 2024, cerca de 120 meninas já tinham encenado a Sereia do Pirapora.
e por aí vai, né? Busca no Google. Então, assim, a minha experiência pessoal diz assim, que seja como for, as lendas que eu conto agora tem uns 25 anos, isto está acontecendo, ora com mais intensidade, horas com menos intensidade, mas está acontecendo. Agora, é claro que se a gente tem uma formação de professores que tem uma cabeça onde o mito, a lenda, a sociologia, a física, a química são coisas que estão conectadas, isso vai ter mais fluidez. Enfim. Mas eu entendo o que você está dizendo. A partir do instante que você está no ensino médio e no ensino superior, estas coisas vão ficar terrivelmente menos constantes. Eu também acho isso. E se o senhor tivesse que escolher uma dessas histórias para representar a alma e a tradição de Pedro II, qual seria a história e por quê? É muito difícil, porque é como se fossem filhos da gente. Por exemplo, por que são 9 lendas? Porque eu estava há 25 anos dando uma aula no Tertuliano e eu falei umas 3 ou 4 palavras e os meninos abriram a boca. Eu falei, parece que eira, beira, uma outra coisa assim, e eles não entendiam o que era, o que significavam. Então eu pensei, muitos dos pais desses meninos foram meus amigos de infância. E a gente sabia o que eram essas palavras, e eles não sabem. Então, quando eu vim do colégio, eu tinha um computador 386, que é um negócio de museu hoje em dia. Eu sentei e a minha ideia era fazer um vocabulário com palavras que estavam sendo esquecidas. Eu sou professor de português, né? Então, era uma pesquisa que incluía estas palavras, explicando cada um dos verbetes. Mas quando eu coloquei Pirapora, eu lembrei da sereia. Aí escrevi a versão, só que eu comecei 5 da tarde e terminei 9 da noite, com as 9 lendas. Peguei meu celular, na época era um Nokia, propaganda, né? Um tijolão. Para quem sabe da minha época, sabe o que é? Eu tenho tudo guardadinho aí. Bom, e liguei para o Jackson. Jackson, tenho aqui 9 lendas, cara, 9 histórias, e eu quero que tu faças de cada uma delas um desenho. Na época era e-mail, sabe? Sabe o que é e-mail? Pois é, pá. E o Jackson, com uma semana depois, ele me chamou e me entregou os 9 desenhos. Que inclusive são esses 9, né? E eu também entendo um pouquinho de desenho, assim, cada desenho dele está no turn point, que é o ponto de virada. Ele conseguiu pegar de cada lenda aquele momento em que a coisa não aconteceu, mas está para acontecer. E aí eu juntei as 9, dei uma limpada, uma corrigida e levei em Piripiri e editei. De lá para cá são 4 edições. Mas assim, eu nunca fugi de uma pergunta, né? Eu gosto muito das 9, eu acho que cada uma delas tem sua beleza, sua estranheza e tudo mais, mas realmente a Sereia do Pirapora é a que mais representa, né? Mesmo porque com o grupo Rutal de teatro, eu cedi para eles direitos autorais, eles já fizeram várias apresentações, estão fazendo um vídeo, enfim. Certo. Inclusive, me veio aqui à mente, né, uma pergunta que não está no roteiro, mas de que forma você acha que esse nosso trabalho, esse nosso empenho em manter essas lendas vivas vai ajudar na comunidade pedro-segundense, e não só na comunidade pedro-segundense, mas de que alguma forma isso chegue ao Piauí, chegue ao Brasil? Você acredita que a gente pode chegar a esse nível? Certamente, porque como eu fiz parte da equipe que criou o Festival de Inverno em 2004, a minha sugestão é que fosse o Festival da Cruviana. Eram umas 30 pessoas, a gente passou 17 horas na prefeitura, almoçamos lá, tudo mais, teve um casal que veio de Guaramiranga, que já tem um festival famoso, e aí quando eu disse, que tal o Festival da Cruviana? Aí, por 5 segundos, a gente ouvia assim, uma mosca voando. Alguém falou, não é um bom nome, não é midiático. Vai ser Festival de Inverno de Pedro II. Eu conto no meu livro, né? Isso. E tudo bem, eu sou um cara democrático. Aí a minha vingança foi fazer o Espaço da Cruviana, que era uma tenda que havia eu fiz durante 10 anos no festival, onde a gente juntava todo mundo artista de Pedro II, Piauí, Teresina, tudo mais que eu conheço. A gente fazia lá eventos e tudo mais. Então, assim, é muito importante um trabalho que vocês estão fazendo, sim, evidentemente, porque, como eu digo, as lendas não são minhas, né? No livro tem lá, você é autorizado a reproduzir o que quer que seja do livro, só
Só cita a fonte. Só para citar a fonte, não tem nenhum problema. E aí, com este meu livro agora didático, né, que eu terminei de escrever já está sendo bem já diagramado, já está no finalzinho mesmo para imprimir. Eu criei um conceito que é Pedro II de idade, que é assim, Pedro II durante muito tempo ele foi realmente, por pressão de outros municípios, separado fisicamente e do ponto de vista do comércio do resto dos outros municípios. Por quê? Porque Piripiri é um entroncamento rodoviário, todo mundo passa por lá, e Pedro II só vinha quem tinha negócio, que era a piada do momento. Só que isso teve lados positivos. A gente conseguiu desenvolver um modo de ser nosso que a gente não percebe a não ser que saia daqui. Então, por exemplo, um colega teu vem com um colega dele só para Pedro II, encontra você, na mesma hora o colega do cara fica seu colega. E você é capaz de convidar o cara para ir tomar café na sua casa e você nem conhece o cara. Em outros lugares isso não acontece, né? Então, assim, quando vocês jovens têm a curiosidade, o interesse de saber de histórias desse tipo e outras expressões da nossa cultura, significa dizer que, primeiro, há um compromisso de vocês para com a cultura e para com o povo pedro-segundense. Segundo, esta coisa vai se espalhar e vai contagiar outras pessoas, de modo que eu, que sou o macaco velho da coisa, veja assim, a cultura ela nunca se esvazia. O que ela faz é assim, né? Ela pode aparecer num dado momento no aspecto X, e ali há uma metamorfose, e num próximo momento, do momento Y. Agora, tem que ter pessoas que liguem os dois pontos, para todo mundo perceber que é a mesma coisa diferenciada. Por exemplo, agora, quadrilha de São João, não pode ser mais quadrilha, agora é só junina, e não é mais no mês de julho, é no mês de junho, é julho. Então são festas julinas. Tem um lado meu que odeia isso, eu fico muito triste. Mas tem outro lado meu que entende isso, né? Então você vê assim, a cultura ela não é uma coisa parada. Ela se adapta ao tempo. Ela é, Raul Seixas, metamorfose ambulante, né? Então você vai ter agora durante a quadrilha junina passos do Michael Jackson, da Beyoncé, não sei o que lá, né, aquela dancinha assim. Mas todo mundo lembra, São João, São Pedro, Luiz Gonzaga e por aí vai. Eu sou um realista otimista, né, nesse sentido. É certo. A gente percebe, né, que a cultura se adapta desde os tempos antigos. Você falou aí da cultura se adaptando e de que precisa alguma pessoa ligar uma coisa à outra. Sim. É só observar como aconteceu na Grécia e na Roma, porque a Roma só pegou aquela pegou aquela cultura da Grécia e adaptou. Zeus, que antes se chamava Zeus, agora se chama Vênus, é? Vênus é o feminino. Não, Vênus é Afrodite, pronto. Afrodite, que se chamava Afrodite, se chama Vênus agora. Isso. E assim por diante, né? Então a gente percebe que essa questão de adaptar a cultura, adaptar uma cultura antiga para o momento atual, é uma coisa que é recorrente da raça humana desde os tempos antigos. Parece que esta é mesmo a condição da cultura andar no tempo, né? Então, eu falei aqui agora que para o Jackson eu enviei e-mail. Para o meu editor de agora, é online, WhatsApp. Então, não tem, embora eu ainda use e-mail, por exemplo. Mas é isso, a cultura ela vai se adaptando com a materialidade do momento. Você queria deixar alguma mensagem para aqueles que estão assistindo a entrevista no momento, aqueles que estão nos expectando? Bom, primeiro agradecer a vinda de vocês, né? Eu acho que é importante que a gente tenha essas conversas de gerações. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que na verdade o ser humano, nós estamos no planeta Terra há pelo menos 200 milhões de anos, o planeta tem 4 bilhões, 500 milhões de anos, e nós somos, até onde sabemos, o único animal que consegue passar sinais através do tempo, no sentido longo do termo. E isto porque existe um negócio chamado cultura. Então a gente é um animal, como qualquer outro, mas também tem um lado nosso, no nosso cérebro, que consegue transitar entre sinais e informações ao longo do tempo. E isto é a cultura. Então, Pedro II é um lugar muito rico culturalmente. De novo, né? Propaganda já. Esse meu livro agora, História, Geografia e Literatura de Pedro II. Embora eu seja uma pessoa que estude isso profundamente,
Teve momentos que eu fiquei profundamente feliz e admirado. Teve um dia que eu não dormi de madrugada quando eu descobri que o Morro do Gritador tem cerca de 420 milhões de anos e um pedaço dele se encontra, acredita em mim, debaixo do deserto do Saara, na África, para eu ter uma ideia, né? E só daí nasceu outro livro. Então é isso, eu acho que dá para se juntar ciência, que é uma maneira de ser do mundo, com outra maneira de ser e estar no mundo, que é a mitologia, que é a filosofia. Nada está separado. A gente separa por questão didática, né? Então é isso. E lendas de Pedro II não são minhas mais, nunca foram. Eu sou apenas o cara que traduziu essas lendas num dado momento, mas que futuramente outras pessoas virão com outras histórias e eu torço por isso. E é isso. Eu acho que é a minha contribuição neste conceito que eu cunho chamado de Pedro II de idade. Certo. E é isso, pessoal.